Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você está prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquilo que você não tá só. Eu sou Juliano. O Juliano é um sujeito entusiasmado e muito disposto a cooperar, e que precisa aprender a confiar um pouco mais em si mesmo e nos processos em que ele se encontra. Eu sou a Marina, e a Marina ela é uma das pessoas mais confusas e ao mesmo tempo mais certeiras que eu mesma conheço. Ela vai se formando através das incertezas, através da dúvida, através das possibilidades, e ela vai construindo o seu caminho, sabendo que esse caminho é composto do cruzamento de vários outros caminhos. Mas enquanto a Marina trilha esses caminhos, ela nunca deixa de estar atenta a cada passo que ela dá. Eu sou o Paulo, mas pode me chamar de Paulinho. O Paulinho é uma pessoa que está buscando aprender e não passar à toa na vida. E ele está buscando uma coerência interna e também sustentar as próprias incoerências, buscando acertar um pouco mais nas suas ações e aprender também com os seus erros. Bom, e agora que estamos juntos, tá na hora da gente seguir essa caminhada. Na pirambeira do tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato da gente estar vivo, aqui agora no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. Bom, estamos aqui pela sexta vez reunidos para bater um papo. A gente já havia falado no episódio anterior que era tanto assunto, né? Era tanta coisa pra gente ir desdobrando do assunto de espiritualidade que a gente ia precisar de mais um episódio e é o que a gente vai fazer hoje. Mas antes eu queria saber como é que o Paulinho e a Marina estão nessa pandemia maluca que a gente tá há um tempão. Hoje eu tô mais tranquilo aqui, eu consegui resolver eu mudei, né, conforme eu falei, e ainda eu tô num processo aqui de estabilização aqui, de arrumação de coisas, de infraestrutura. Isso estava me deixando um pouco aflito, mas ontem assim eu consegui dar passos importantes de resolver questões, inclusive que possibilita essa conversa hoje. Então eu tô me sentindo hoje, eu chego bem com uma sensação de alívio, assim. E é isso, assim, chego, acho que com a emergência do alívio. Eu chego bem, apesar de estar muito atarefada com o trabalho, mas são trabalhos que fazem bastante sentido para mim. Estou muito feliz de estar fazendo os trabalhos que eu estou fazendo, mas isso tem exigido de mim uma entrega, né? E um esforço, então um pouco cansada, mas bem, assim, contente por estar viva, por estar trabalhando, por ter as coisas que eu tenho. Mas também nos últimos dias, especificamente, estava até falando com o Paulinho hoje mais cedo, tenho sentido minha energia um pouco mais turva, assim, também. Não sei se tem a ver com tudo isso, né? Com tudo isso, com o meu microcontexto de trabalho, ou também com tudo isso que é esse contexto louco da pandemia e da quarentena. Mas eu tenho sentido alguma dificuldade em descansar o corpo, descansar a cabeça. Então, chega um pouco assim. Bom, eu tenho tido os últimos dias mais tranquilos do que a maioria dos dias que eu tive até então. Ritmo de trabalho um pouco mais ameno, então um pouco mais de tempo para pensar, para descansar, para fazer outras coisas, que eu tava sentindo falta. Então chego bem, assim, acho que
Foram dias que me fizeram bem, esses últimos. E aí, nesse tempo livre para pensar, eu fiquei pensando bastante nesse gancho, né, entre o último episódio e esse, já que a gente vai tratar o mesmo tema, espiritualidade. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas, né, assim, eu acho que eu gostaria de começar a tratar de espiritualidade nesse episódio falando um pouco de fé e de não fé também, a ausência da fé e a presença da fé. Porque eu fiquei pensando, que maluco, né, assim, pensando enquanto uma pessoa que já se autodeclarou ateu durante um tempo. E eu acho que os últimos anos, principalmente o último ano, né, acho que os últimos 2 anos, aconteceram muitas coisas pra gente assimilar, assim, né, tipo, desde de uma eleição muito conturbada, um resultado muito triste, até fenômenos naturais mesmo, acho que por conta, inclusive, do aquecimento global, a própria pandemia, nuvem de gafanhoto, ciclone do Brasil, enfim, tem uma série de coisas que... E eu comecei a observar amigos meus ateus começando a dar alguns significados um tanto quanto não científicos para esses fenômenos, né? Então eu fico pensando assim, diante do que vem acontecendo no mundo ultimamente, como que as pessoas... Na verdade eu fico observando as pessoas manifestar sua fé em alguma coisa, que quer que seja, porque tá difícil explicar o que tá acontecendo, assim, sabe, pra uma pessoa que não está apegada a nenhum tipo de espiritualidade ou religiosidade, né? Assim, tem coisas que a gente consegue responder de forma material e tem coisas que o materialismo não responde e não precisa ter uma resposta, mas o movimento das pessoas buscarem preencher essas lacunas que tem me feito pensar muito sobre qual é o rumo que a gente vem tomando na espiritualidade enquanto ser humano, né? Vocês têm observado isso também? O que vocês têm pensado sobre esses fenômenos e como a gente se relaciona com eles? Bom, tem uma frase, né, que minha avó dizia pra mim, minha mãe dizia pra mim: se não é por amor, é pela dor. Né? Então, eu sempre ficava, desde criança, né, escutando isso, sempre pensava, putz, se não é por amor, é pela dor e tal. E aí a gente vai amadurecendo, né? Eu acho que a maturidade é uma coisa que traz entendimentos, né, mais do que qualquer outra coisa, e compreensões. E aí eu vi na minha vida, assim, que muitas vezes foi pela dor, né, que eu aprendi algumas coisas, né? E pelo amor foi um pouco mais difícil, né? E aí eu ficava pensando, putz, cara, mas por que, né, que eu opero melhor pela dor ou pelo amor, né? E aí eu penso que pela dor é quando você precisa de algo visceralmente, né? Então é uma sede para que a dor cesse, né? Então a gente corre atrás das coisas, né? E eu entendo assim que todo momento de crise, de uma dificuldade, a gente tem a gente está propício a ir atrás de coisas que a gente não conhece para ver se aquilo ajuda a cessar a dor, né? Então é muito interessante, né? Porque a fé entra um pouco nessa história, né? Quando tá doendo muito, aí eu dou um jeito, né, de manifestar fé em algo. Então eu vejo sim, né, esse movimento agora, mas que eu vejo também no micro, assim, em vários momentos da vida, né? Pessoas que começam a manifestar expressões de fé e a vincular sua fé em coisas, né? Inclusive na espiritualidade, porque nem sempre é desse campo que a gente está falando,
mas que depositam sua fé em determinadas coisas. Eu conheço gente que deposita fé no Corinthians, né? Mesmo. Então, por mais engraçado que isso seja, isso eu vejo em times de futebol, né? Tô falando o Corinthians pela grandiosidade da entidade, mas poderia ser em qualquer outro time de futebol. Então, essa canalização do que algo que está fora vai ajudar a acessar a dor. E aí tem uma coisa muito interessante que eu venho falando de espiritualidade há alguns anos, né? E essa é uma das questões que eu tenho mais dificuldade de tratar com as pessoas que às vezes me procuram para trocar sobre isso. Que muitas vezes as pessoas me procuram ou para falar sobre fé, a respeito da fé, ou para perguntar o que é fé. E eu acho que essa, no campo da espiritualidade, assim, é uma resposta muito difícil de dar, né? Porque é uma resposta muito mais do que íntima, né? Muito sagrada, assim, né? Então, eu queria devolver para vocês, né? Para vocês me ajudarem a construir, né? O que vem a ser a fé? Bom, primeiro eu só queria comentar que, apesar de não concordar com essa afirmação, quando o Paulinho trouxe o exemplo do futebol, eu entendi por que a galera antigamente dizia, né, que política, religião e futebol não se discute, né? A gente tá focando aqui em espiritualidade e a minha vontade era de responder o porquê que existe tanta fé no Corinthians, né? Porque pra mim, fé tá ligado a você não ter certeza sobre algo, mas depositar credibilidade a essa coisa, né? Então acho que até o exemplo do futebol poderia vir bem a calhar se a gente estivesse na mesa do bar. Difícil, assim, resumir, né, o que é fé. Eu vou dizer como que eu enxergo a fé, como eu já manifestei minha fé e como eu venho manifestando, para ver se a gente consegue, né, ir construindo isso junto, assim. Primeiro, para mim, fé foi uma coisa imposta, né? E não necessariamente de forma agressiva, né? Assim, não no meu microcosmo, né? Mas eu fui conduzido a acreditar em algo que a minha família acredita, e isso, né, para mim fazia sentido até minha adolescência, fim da minha adolescência. Depois eu comecei a me dizer como uma pessoa de não fé, né? Uma pessoa sem fé, pensando que a fé estava relacionada diretamente à religiosidade, né? E aí eu me peguei percebendo, eu me percebi afirmando algumas verdades, com muitas aspas, científicas, sem necessariamente eu ter como de coisas não palpáveis, né? De coisas que, assim, por exemplo, a psicologia é um campo da ciência que afirma muita coisa e muitas coisas testadas, né? Com a neurociência e tal, mas muita coisa que você não tem como tatear, né, a mente humana, assim. Então você deposita sua fé no que você está falando e vai aplicando isso em processos terapêuticos e tal. Então eu percebi que a fé, ela não está necessariamente vinculada a uma religiosidade em si, né? Mas ela está vinculada a você acreditar em algo e acho que se mobilizar sua vida em torno de coisas que não necessariamente têm uma comprovação material, né? E aí eu acho isso muito doido, porque é quase como, pra mim, né, a fé, ela é quase como um elemento de sobrevivência da espécie, assim, porque quando ela se manifesta de formas muito diferentes, em lugares muito diferentes, ela permite o ser humano responder a fenômenos de formas diferentes, né? Então, por exemplo, e aí eu acho muito interessante uma conversa que a gente teve aqui na Pirambeiras, e eu até já retomei ela uma vez e vou retomar de novo, que é sobre o capitalismo ser uma espécie de nova religião hegemônica, né? Porque se a maioria da população humana é capitalista, aí acontece uma pandemia, e a gente precisa sacrificar vidas para manter a economia funcionando de um país, de um estado, de uma cidade, é em nome dessa fé que a gente tem que o capital é o nosso Deus, assim, né? De alguma forma, né? Então a gente sacrifica vidas, inclusive, para manter essa coisa funcionando.
Se a gente tem uma outra cosmovisão e é atingido pela pandemia, a gente vai responder de outras formas. Talvez com isolamento mais rígido, talvez ignorando completamente as sugestões, né, da OMS, as determinações da OMS. Então eu acho que, para mim, a fé, ela... Acho que o maior trunfo da fé é ela poder se apegar a uma multiplicidade de fenômenos a multiplicidade de questões não necessariamente comprovadas, mas que orienta a nossa existência enquanto grupo, né? Então, quanto mais plural for a forma da gente manifestar a nossa fé, maior é a chance da espécie humana continuar existindo de formas diferentes, né? Assim, diante de situações como a que a gente está vivendo hoje. É o que eu consegui pensar um pouco sobre a fé, né? Essa provocação sua, Paulinho. Bom, eu não sei responder o que é a fé, mas acho que justamente por não saber responder o que é a fé, é que eu consigo construir o que é a noção de fé para mim. Sei que isso parece contraditório, mas dentro da minha cabeça faz algum sentido. Então, o que eu consigo fazer é relacionar coisas que fazem parte dessa construção da fé para mim, né? E quando eu penso no que é fé e no que não é, né, e no que onde não é praticada a fé, eu fico pensando que essa noção de fé para mim ela tem muito a ver com principalmente assim com confiança. E com confiança no que se crê, né? Então, primeiro, assim, no que não tem a ver com fé para mim, eu fico pensando quantas e quantas pessoas, por exemplo, ocupam espaços religiosos, assim, há anos, às vezes passam a sua vida inteira ocupando espaços religiosos, e algumas pessoas eu não sei responder se de fato elas têm fé. E eu me reconheço muito na tua fala, Juliano, né? Quando você diz que você passou algum tempo sendo obrigado, né, a criar um tipo de fé, né, que não existe em você, porque você não confiava naquilo. E eu passei por isso também, assim, e pra mim, dentro de um processo de construção familiar cristão, que eu não. Eu ia numa missa e eu não acreditava naquilo. Eu me lembro de eu, adolescente, assim, falando pra minha mãe, falando assim, mãe, eu não quero ir porque eu não acredito no que aquele homem tá dizendo. E isso não pode ser uma coisa errada, né? Eu só não acredito, assim, não faz sentido aquilo que ele tá dizendo dessa forma que ele tá dizendo, né? Então, era impossível que eu construísse um processo de fé ali, porque eu não tinha nenhum tipo de confiança, nem crença naquilo que estava sendo dito. E aí eu fui dentro de alguns resgates de memórias e de coisas que eu carrego, que eu carregava comigo, em busca de construir, né? Eu tinha essa ânsia dentro de mim, foi em busca de construir algum espaço que eu pudesse praticar minha fé. E aí, quando eu penso na minha prática de fé, para mim continua tendo a ver com confiança, mas também tem a ver com esperança, sabe? Em algum lugar, assim. Então, só que essa confiança e essa esperança, elas são depositadas dentro da minha fé num lugar que é um lugar desconhecido. É num lugar que não é um lugar de certeza, que não é um lugar de concretude, que às vezes passa por um lugar de alguns símbolos, mas que eu sei que são só símbolos, por mais importantes que eles sejam, né? Então acaba sendo esse lugar do não saber. E só que
por ser um lugar do não saber, né? Um lugar que eu não sei, um lugar que me dá pouca concretude, que me dá poucas coisas palpáveis, né? Para eu pegar, para eu elaborar. O meu processo, eu fico observando muito também como é que essa confiança e essa esperança, né? Nesse não saber, como é que isso se expressa em mim. E aí, quando isso se expressa em mim, e aí eu acho que isso é muito legal, né? Porque automaticamente nesse processo de fé, que tem a ver com esperança e com confiança em algo que eu não sei, mas que expressa em mim, é como se essa confiança e essa esperança em algum lugar elas viessem para mim mesma. Então, se dá esse cruzamento aí de coisas, de paradoxos e de mistérios, né, que em algum lugar acabam voltando para mim, assim. E é aí que a minha fé acaba sendo um pouco mais palpável. Legal, pô, muito bom escutar vocês. E aí fiquei pensando aqui, né, no que vocês têm fé? Acho que eu tenho fé na vida, porque apesar apesar de ser uma resposta que parece vaga, é uma coisa que eu tenho certeza que eu tô vivo, apesar de eu não conseguir explicar o que é estar vivo. Então, na mesma chave que tem uma resposta, tem uma resposta com um oceano de perguntas, né? E que talvez nem tenham que ser respondidas, assim. Mas aí eu, pensando agora, né, em como eu pratico isso, assim, eu acho que é justamente no relacionamento que eu tenho com as pessoas e com os seres ao meu redor, né? Então, eu acho que toda vez que eu vejo uma manifestação de vida próxima de mim, é quase como eu me ver também, né? Pensar, pô, uma coisa em comum a gente tem, né? A gente tá aqui, a gente tá vivo. E aí eu venho num processo de alargamento de entendimento do que é vida, assim. Então eu começo a entender vida em manifestações que não necessariamente, aparentemente, estão vivas, assim. Por exemplo, numa pedra, numa árvore. Acho que a árvore as pessoas têm mais... assimilam mais como vida, mas... acho que essa minha fé na vida faz ampliar o sentido de vida para a existência em si, sabe? Então, acho que tudo existia a resposta da minha fé. Eu acho que eu tenho fé nas manifestações, que eu acho que foi um ótimo termo, Giano. Eu acho que eu tenho fé nas manifestações que se dão, mas eu também tenho fé na minha percepção para as manifestações, porque eu acho que se eu não tiver percepção para perceber as manifestações quando elas se dão, é quase como se elas não se dessem para mim. Eu fiquei pensando, né, que uma vez eu escutei uma definição de fé, assim, que eu gostei muito, assim, em síntese, que vai muito na direção do que vocês falam, né, que é fé é ter certeza sem saber, né? E a gente pode olhar essa afirmação de várias formas, né? Tipo, mas quando você já teve certeza em alguma coisa, a gente sabe o que a gente sente quando a gente tem certeza. E aí ter certeza sem saber de algo, né? Então eu tenho certeza em algo que eu não sei, né? Isso é muito forte, né? Então eu gosto dessa uma das definições de fé que me agrada, assim, né? E ao mesmo tempo tem algumas definições de fé que falam de algo incondicional. Isso é algo que não me agrada muito. Eu acho que eu entendo a fé como um mutável, né? Como um movimento, né? A fé também, eu acho que ela se modifica, né?
sem você perder a fé, ela vai se mutando, né? Então tinha coisas que eu depositava minha fé que talvez eu não deposite mais e comecei a depositar em outros, mas eu continuo tendo fé, né, em algumas coisas, né? E eu tenho muita fé na vida também, Juliana. Assim, eu pratico muito minha fé aí, sabe? E quando a gente diz pratico a fé, né? E é por isso que eu não gosto de pensar nessa coisa incondicional e nessa coisa como se fosse imutável, né? Porque é uma prática, né? E a gente vai aprendendo com essa certeza sem saber, né? Com esse movimento. E aí, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre eu depositei minha fé só na vida, né? Eu pelo menos não chamava assim. E aí quando lá atrás a gente falou aqui de você e da gente, das pessoas procurarem o cessar da dor, né? Então eu entendo que quando as pessoas estão num momento de dor, a gente procura depositar fé em alguma coisa que cesse nossa dor. E para mim a grande questão é procurar esse cessar da dor no fora, né? Então as pessoas e nós, né, muitas vezes depositamos a fé em algo que não sabemos, mas que está fora, né? Então em deuses, em Deus e em outras coisas que estão fora, né? E isso tem uma questão aí para mim que é importante, por que, né, que a gente faz isso, né? E por que tem esse mecanismo de buscar fora? E aí a gente vai construindo esse fora, né? Para lidar com essa ideia do não saber, porque isso é uma construção, né? Isso não é racional, a gente está significando isso agora. Então, para dar conta de ter certeza em algo que eu não sei, eu vou querendo saber dessa coisa. Então eu vou lá buscar entender Deus, né? E aí eu começo a dar significados para isso. E aí, se a gente falando desse Deus supremo, mais da nossa cultura judaico-cristã, é algo perfeito, é algo sem falha, é algo bom, é algo belo, né? Então tem qualidades para esse significado. E aí a pergunta é a seguinte, né? Tipo, aí, né, eu amo e tenho fé nesse algo que é belo, que é perfeito, que sabe tudo, onipresente, onipotente. Ter fé e amar algo assim, na minha visão, é muito fácil, né? Então a gente cria mecanismos para ter caminhos de facilitação da fé, né? E aí eu fico me perguntando, né? Pô, eu tenho fé em mim? Porque eu não sou perfeito, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, sou belo, né? Mas não é brincadeira. Né? Não sou cheirosinho. E como que faz para ter fé em si, né? Como faz para trazer essa fé para dentro? E eu nem estou aqui questionando e negando esse fora, né? Não estou, absolutamente. Eu só estou colocando um outro elemento, que é o dentro, né? Então, E tem um elemento de fé que é muito importante, na minha opinião, que é uma coisa que, né? Até esse termo está esgarçado, né? Mas é que é o autoconhecimento, né? Então, imaginem, e aí como que eu faço, né? Porque eu estou falando de autoconhecimento. E estou falando que fé é certeza sem saber. Então, o autoconhecimento é você criar mecanismos para se conhecer, para poder facilitar a fé em si mesmo. A fé em si mesmo e, consequentemente, a fé na vida. Que, muito provavelmente, nós, nessa condição que estamos, de humanos, jamais saberemos, né? Então, lembra que no episódio passado a gente, né, começou a traçar a espiritualidade a partir de uma pergunta: por que eu estou aqui? Qual que é o sentido da vida? Né?
E talvez nós nunca saberemos isso, né? E aí, nessa questão de dentro e fora, enquanto espiritualidade, isso vai se desdobrando em várias coisas, né? Então, e aí eu crio essa fé em algo externo, num Deus, numa deusa, em Deus, e sem negar, mas eu aqui não estou negando, mas eu estou só elaborando que a gente cria fé nessas histórias. E aí a gente vai indo alimentando essas fés e indo cada vez mais para fora. Então eu crio a fé que existe um mundo espiritual, né? Eu crio a fé que eu tenho um espírito, né? E aí me parece que a gente vai esquecendo de outras possibilidades, de alimentar a espiritualidade de outras possibilidades. De que possibilidades? Quais são as espiritualidades possíveis, né? Então, esse mundo que a gente está, esse mundo é um mundo espiritual, né? Como que eu alimento a fé nesse mundo? Porque, na minha visão, o grande equívoco de todas as grandes religiões, todas, é considerar esse mundo só como um lugar de sofrimento. No caso da cultura judaico-cristã, como o próprio inferno, talvez. Como um purgatório, né? Então, como que eu faço para considerar esse mundo como um mundo de desenvolvimento e não só um mundo transitório, por mais que ele seja um mundo transitório. Mas enquanto eu estou nele, ele é a maior parte do que eu tenho, né? Então, quanto mais eu vou alimentando minha fé no que está fora, mais eu vou, no processo, negando o mundo. Então, que é meio essa coisa do sagrado, né? Esse mundo de perdição e tal, eu tenho que me conectar ao sagrado. E a gente esquece, então, a fé e a espiritualidade que eu venho alimentando é a fé na vida, é a fé nesse mundo, e a fé no sagrado nesse mundo. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, mas então não existe outros mundos? Existem vários, na minha visão. Vários mundos espirituais, vários outros mundos espirituais. Só que nesse momento eu estou nesse. Então eu venho buscando alimentar minha fé não no meu espírito, mas em eu espírito, né? E nesse mundo espiritual. E eu entendo que só praticando esse mundo espiritual a gente pode se conectar com outros mundos espirituais. É a partir desse. E aí, muito interessante, né? Que era o dentro e o fora, né? Que a gente estava conversando, né? Então, quanto mais a gente entra para dentro de si, para dentro desse mundo, e busca entender e se conectar com esse mundo, com essa terra, mais a gente tem a capacidade, na minha visão, de expandir e se conectar e encostar com outros mundos. Então é um pouco disso, sinteticamente, aí que eu tenho fé. Paulinho, quando você fala, né, sobre ter fé em si mesmo, eu fiquei pensando aqui, né, sobre a minha resposta também, assim, do que eu tenho fé e que eu tenho fé nas manifestações, mas também, né, na minha percepção sobre as manifestações, que é um tanto de ter fé em si, me fez pensar numa complexidade que tem a ver com isso também, né, que porque não é tão simples ter fé em si mesmo, né, porque ter fé em si mesmo também pode ser uma armadilha, né, uma armadilha de você ficar ali mantendo, né, as verdades que você inventa sobre você mesmo e sobre as coisas que compõem o mundo e que te compõem. E aí, então eu fico pensando assim, quanto nesse processo de ter fé em si mesmo, né, é importante lembrar onde é que tá a fé, né, que a fé tá justamente nesse... Quer dizer, pra mim, né, a fé tá nesse lugar do não saber, e que quando eu falo, por exemplo,
né, desse cruzamento, assim, de ter fé nas manifestações, mas de também ter fé na minha percepção sobre as manifestações, não esquecer que é um cruzamento. E que tem uma outra coisa sobre a fé que eu lembrei, que eu acho que é muito importante para mim no meu processo, que é a entrega, né? Inclusive a entrega às manifestações, assim. Então, se você não tiver entregue e aberto a perceber o que de fato se dá, né, você fica preso bom, na minha percepção, numa ilusão que você inventa dentro da sua própria cabeça sobre o que você é, sobre o que te compõe, sobre o que compõe as coisas, e chama isso de fé, inclusive, né? Assim, aí você fica ali alimentando isso o tempo todo. E aí, sobre essa outra coisa que você falou, sobre, né, enfim, sobre quais são os mundos espirituais, né, e sobre esse mundo espiritual aqui, eu fiquei pensando também que na semana passada eu falei que na minha leitura a espiritualidade, ela é uma coisa que se dá quase que sem escolha, assim, né, que ela só se dá, independente do nosso desejo. E aí eu acho que a fé, ela é diferente disso, né? Porque eu não acho que ela se dá independente do nosso desejo. Eu acho que a fé, ela é justamente essa autonomia, né, que a gente tem, assim, esse impulso, essa ação, esse tem que ter uma vontade, né? Você tem que esse ímpeto que se dá diante da manifestação de espiritualidade, né? Da espiritualidade. E que quando eu penso, né, sobre ter fé em si mesmo e ter fé e como praticar essa fé dentro desse mundo espiritual aqui, né? Isso é micropolítica, né? É você abrir mão um pouquinho de si, manter o que tem que se manter de si, para poder tá aí harmonizado com as manifestações que partem de você, que partem das outras pessoas e que partem da vida e do mundo, pra tá aí nessa dança espiritual. Bom, então tem uma coisa que você falou, Marina, que me salta aos ouvidos, assim, né? Quando você começou a construir dessa coisa da fé de si mesmo e do perigo de você estar inventando, né? E aí eu acho muito interessante a gente trazer essa coisa da inventividade para a fé, né? Porque eu acho que a gente tem uma ideia, às vezes, também equivocada sobre o que é inventar, né? Porque é meio isso mesmo, né? A gente está inventando tudo. Né? A gente se inventa. Né? A gente inventa as coisas. Então, eu acho que uma pergunta bem legal para a gente seguir na ideia do inventar é o que eu tô inventando sobre mim e sobre o mundo e sobre a espiritualidade e sobre... Porque, em última instância, até a ideia de espiritualidade é uma ideia inventada. A partir de acontecimentos e interações. Né? Então, o que eu estou inventando? E aí, quando eu olho para mim, né, o que eu estou inventando sobre mim? Me faz bem? Isso está me fazendo avançar? Ou eu estou aqui corrompendo o que a gente pode chamar de realidade? Então, eu estou corrompendo a realidade com o que eu estou inventando de mim, ou eu estou avançando e me desenvolvendo. E aí uma pergunta que às vezes surge quando a gente fala disso é: como que eu sei se o que eu estou inventando sobre mim, a prática que eu estou fazendo, está me fazendo bem ou mal? E aí a resposta talvez seja uma resposta que eu falei no episódio passado, né, que não é minha, né, que é do Platão, né? O que você faz para saber se você está no caminho certo ou não, eu não sei, né? Mas a gente pode, né, trocar
um pouco, né, nessa interação, e a gente ir sacando, né? E sacando se o que eu estou inventando sobre mim, as fés, né, que eu estou nutrindo em mim, se para elas não virar fezes, né? Fazendo um trocadilho aqui meio ruim, mas tenha fé, né? Não faça fezes, né? Eu acho que pode ser um bom slogan para esse episódio, inclusive uma sugestão aí para produção de nome. Óbvio que então não. Então essa é a primeira coisa assim que me chama a atenção na sua fala, assim, né? Porque dessa criatividade das possibilidades da autocriação. Isso é muito interessante para a gente trazer esse elemento de novo do dentro e do fora, né? Porque quando eu estou falando fora, e aí eu estou falando dessa transcendência, né? Então eu gosto da ideia de transcendência, só que a ideia de transcendência pode ser cooptada pela ideia do conquistador, que é alcançar algo pronto, que eu me dirijo até aquilo, e aí eu tenho méritos para chegar naquilo e acabou a história, né? E tem uma outra coisa que tem a ver com dentro, e tem a ver com essa inventividade, que a gente pode chamar de imanência, que tem a ver com outra coisa, né? Que tem a ver com essa interação e essa criação do aqui e agora, né? Então eu vejo, e aí eu não acho que, e as pessoas às vezes colocam essas duas coisas como opostas, e eu cada vez mais entendo essas duas coisas como complementares e vejo muita possibilidade de interação entre elas, né? Porque quanto mais eu invento coisas sobre mim, e essas invenções me fazem não me conhecer, né? E elaboro esse conhecimento, mais eu alcanço um tipo de conexão com algo e coisas que eu não sei explicar. E quanto mais eu me conecto com coisas que eu não sei explicar, mais eu vou notando que eu não preciso explicar certas coisas, né? Então, voltando lá para o início, né, eu acho que parte da minha grande dificuldade de explicar a fé, quando eu converso com as pessoas que me trazem isso, é porque talvez a fé não precise ser explicada, né? Porque a fé é algo que não pode ser explicada. Por que não pode? É proibido? Não. Porque não há meios de explicar a fé, né? Porque a fé é um processo de interação com quem a sente, né? Então é minha interação com a fé e com o que eu tenho a fé, é quase uma tríade, né? Então tem coisas que não há maneiras muito de definições. Eu acho que é esse campo que a gente vai tateando aqui, né? Eu fiquei pensando muito na criatividade aí na fala de vocês. E isso me remeteu a uma conversa que eu tive entre o último episódio e esse, que eu achei muito... que me abriu os olhos para algumas coisas, né? É um debate dentro de um campo da espiritualidade que eu não sou muito de dentro, né? Apesar de ter uma admiração e um apreço. Mas eu tava... depois de uma aula de capoeira, a gente tava conversando, né? Pela plataforma digital. Sobre algumas questões. Foi dia 2 de julho, é o dia do caboclo, né? E aí a gente tava conversando um pouco sobre isso e tentando entender, e enfim, cada um trazendo um pouco o seu olhar sobre isso. E aí, num determinado momento, um colega nosso, que é historiador, e tá pesquisando a história lá no Recôncavo Baiano. Ele contou a história de uma mulher que falou da Exua, que seria uma manifestação feminina de Exu e tal. E aí, na universidade, quando ele leva isso, existe uma certa
rejeição. Aí eu vou estar tateando num universo que eu não tô muito inserido, mas que é uma questão de um candomblé um pouco mais, entre aspas, puro, e um candomblé um pouco mais misturado com outras manifestações religiosas do Brasil, né? Mas o que eu achei interessante é essa capacidade da criatividade, né? Vamos supor que não exista uma Exua, mas para essa mulher existe. Ela inventou essa Exua? Inventou com base no quê? E além dela, quem mais acredita nessa Exua, sabe? Que história tem essa Exua nessa comunidade e tal? E aí, isso me fez pensar sobre exatamente o papel da criatividade na espiritualidade e na fé, né? Porque, inclusive, por indicação de um grande amigo meu, tenho ouvido um podcast chamado Esticando a Baladeira, e eles falam muito sobre criatividade, né? Sobre o exercício de criatividade de várias formas, né? E a criatividade, como eles falam, eu já vi isso também em outras conversas e concordo, você não cria nada do zero, né? Parte de algum lugar. Você faz eu acho a cultura hip hop explica isso muito bem, né? Você pega um pouco de cada elemento de algumas coisas e compõe algo novo. Esse algo novo você criou, mas você não criou do zero. E aí isso me faz pensar o exercício de fé e de espiritualidade num contexto onde a gente tá cada vez se... A gente vive hoje no contexto urbano, num contexto muito diferente do contexto de comunidade que ao longo da história humana a gente se organizava, né? Então, hoje parece que a criatividade é coisa de um indivíduo só, né? A pessoa foi lá e criou uma coisa e aquilo é uma criação dela e ela detém total domínio sobre essa criação dela. E isso é muito perigoso também, porque aí a pessoa, pensando em fé, ela pode criar qualquer coisa e ignorar o mundo que a gente vive aqui, né? E isso me faz pensar em o quanto eu vejo como uma espécie de saída, né, para as crises que a gente vive enquanto sociedade, é fortalecer as comunidades, né? Fortalecer o espírito de comunidade, de grupo, porque aí eu vou citar algo aqui que eu acho que a gente não vai discutir agora até pelo avançar da conversa, mas aí a fé ela se renova e se pratica num processo de ancestralização, né? Então você cria e ressignifica coisas, simbologias e signos para sua fé, de acordo com a necessidade que a sua geração tem em relação a uma determinada situação da vida prática mesmo. E aí você está bebendo de uma fonte anterior e está adequando ela à sua realidade, e alguém depois de você vai fazer isso. Quando a gente fala disso no contexto dos grandes centros urbanos, a única coisa que faz isso com a gente é o capital mesmo, assim. A gente, a menos que a pessoa, né, esteja atrelada a alguma religiosidade, algum espaço assim. Se ela mora num apartamento no centro de uma cidade grande e não conhece o vizinho dela, o que conecta ela a uma comunidade, sabe? O que conecta ela a uma... E como que ela exercita essa prática de fé, essa criatividade de fé, que não esteja diretamente ligada a esse processo de ancestralização via capital, via decisões de governo, decisões de empresas. Então eu acho que tem muito campo pra gente ser criativo na nossa espiritualidade, só que pra mim, né, a gente precisa praticar isso em grupo, né, pra nos fortalecer enquanto grupo e não enquanto indivíduo, pra não ser uma criação de uma pessoa só, né, no mundo, assim. Pô, Juliano, você traz um elemento, né, sempre no final que aí a gente resolve abrir a caixa, né. Como você fecha a sua fala, assim, pra mim é uma questão essa história, né? A gente falou em algum momento aqui das nossas conversas, eu acho, essa coisa entre o indivíduo e o grupo, né? Então acho que isso é uma grande questão, né? Soluções coletivas. Eu, assim, venho descobrindo
e pensando muito nessa questão, que é o grande paradoxo entre o indivíduo e o coletivo. E aí eu queria trazer um elemento aqui para a gente ter que fazer a parte 3, que é um elemento da consciência. Né? A gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de consciência, e você também disse um pouco a respeito de tradições, né? Então, e aí eu fico imaginando o quanto a nossa fé não se expressa pela tradição da qual a gente está inserido. E a partir dessa interação entre nossa fé e a tradição, isso se expressa muitas vezes em criatividade, inventividade e pegando novos elementos, né? Porque a cultura também, ela em um tempo específico, né? Ou em um tempo peculiar, né? Mas a cultura também se transforma, né? Então acho que o que você descreve é um pouco, na minha visão, essa mudança cultural, que justamente muitas vezes essa mudança cultural é o que faz a tradição, por mais paradoxal que isso pareça ser, faz a tradição perpetuar, né? Então, difícil ter uma tradição imutável, né? Por mais que elas se digam imutável, né? Então, e aí, eu acho que o que atende a uma tradição são processos e processos mentais, né? São processos mentais. E aí eu queria, contra todos e contra ninguém, diferenciar aqui o processo mental da consciência, né? Porque o lugar agora que eu quero colocar a consciência é desse lugar de um não saber mental, né? Então, a consciência para mim, né, acessar a consciência é acessar o transcendental, né? E é muito louco dizer isso, porque como que você vai falar, como assim acessar a consciência se eu estou consciente, né? Então, talvez aqui o que eu estou dizendo é que para a gente acessar a consciência, talvez eu não tenha que me conectar com a consciência, mas me desconectar um pouco da minha mente. Então, talvez para a gente acessar a consciência e se conectar com ela de uma forma mais interessante, seja interessante eu perceber o que tem que não me conecta à minha consciência. E aí é muito louco, né? Porque olha só, me conecta à minha consciência, né? Então se conectar à consciência e talvez se desconectar um pouco da mente é estar consciente. E estar consciente é ser consciência, né? Então, eu estou trazendo isso porque eu ando questionando muito coletivismo. Eu ando questionando muito a forma que o coletivo está sendo colocado na nossa tradição, né? Eu não vejo hoje, né, saídas possíveis que não sejam por meio da consciência, né? Eu não vejo... E saídas reais, eu não estou falando de saídas, eu estou falando de revolução. Então, não sei, né? Eu tô falando de um acesso à consciência, né? E o que eu tenho pistas, né? O que eu venho pensando e que eu venho me conectando é que os momentos que a gente consegue se desconectar um pouco do processo mental, a gente fica mais consciente. E quando eu estou consciente, eu não me sinto um indivíduo. Porém, eu só consegui chegar há momentos, né, porque eu não estou consciente o tempo inteiro, né, eu estou também ainda submetido a um processo mental maçante,
Mas os momentos que eu consigo ter esses relampejos e esses momentos de conexão à consciência, eu não me sinto mais um indivíduo. Porém, eu só consigo chegar nele hoje voltando por um caminho a partir do indivíduo, né? Do indivíduo que está ao lado do coletivo. Né? Não estou dizendo que o indivíduo é mais importante. Você diria, então, que é um processo de caminho ao inconsciente para poder chegar na consciência? Não, eu não tenho consciência para dizer isso, Marina. Não, e aí eu também não estou usando aqui termos clássicos de consciência, de mente, apesar de conhecer um pouquinho, né, algumas categorizações que isso significa, eu tô aqui me apropriando de várias delas e tentando traçar um outro significado que não é só o significado clássico. Então eu nem me sinto capaz aqui para trazer a questão do inconsciente para essa conversa, né? Mas eu me sinto bem para falar desse processo de consciência. E aí eu tô problematizando tudo isso para dizer que a gente não vai conseguir da mesma forma que lá... E olha como a ideia está se repetindo, gente. Isso é um modelo mental, é um processo, é uma posição de mente. A conversa, tudo que a gente está conversando, a gente está falando da mesma coisa, que é a questão do dentro e do fora. Então hoje está se colocando o coletivo num lugar de importância, mas assim, só vamos ter saídas pelo coletivo. E eu ando questionando essa ideia. Agora, o bem-estar coletivo, para mim, ele só é possível através dessa revolução interna individual. Mas aí a gente pode cair num Tostines, né? Aquela ideia do Tostines, né? A gente muda o indivíduo para mudar a sociedade, a gente muda a sociedade para mudar o indivíduo. As duas coisas vão acontecer juntas. A questão é que isso tem que estar ao lado. Hoje tem alguns processos que estão colocando o coletivo e é como se a individualidade, como se o sujeito fosse algo ruim, né, na minha visão. Então estão colocando o coletivo no lugar de Deus, na minha visão, esquecendo que tem um processo interno, individual e solitário a se percorrer, né? Então eu vejo gente querendo ir morar em comunidade, né? Ia falar um negócio, mas comunidade dessa história, um coletivo autônomo e tal, que são pessoas que não sabem lidar com as próprias emoções, né? E que aí eu fico pensando por que a gente escuta falar em muitos coletivos, em muitas comunidades que não dão certo. Porque as pessoas querem ter uma experiência coletiva sem se conhecer. As pessoas querem enaltecer o coletivo, que é incrível estar na coletividade, sem ir para o caminho para dentro. Então a grande provocação aqui talvez seja como é que eu vivo em comunidade, como é que eu favoreço o coletivo a partir e junto com a individualidade. Como é que eu caminho para dentro, caminhando para fora, né? Então, o que eu tenho que desconstruir para me conectar, né? Eu acho que a gente não precisa construir mais nada, né? Essa história... O que eu tenho que inventar para desinventar coisas, né? A gente está construindo muito. Isso é muito mente do Ordem e Progresso, do colonizador. Temos que construir uma nova forma e tal. Eu acho que a gente só vai conseguir avançar daqui para frente que é sendo criativo e criando meios para tirar coisas. A gente está com um excedente de coisas, com excedentes de ideia, né? Então, como é que a gente vai desconstruindo coisas para conseguir voltar a se conectar com o essencial? E juntos, coletivamente, e trabalhando e significando de novo o que é o essencial. Porque até disso a gente perdeu a noção. Porque hoje a gente diz que o essencial é ter um carro, é ter uma casa, é ter um emprego. Entende? Então como é que a gente desconstrói coisas para voltar a construir um sentido comum? Ou seja,
um projeto de humanidade coletiva. Sobre isso que você falou, Paulinho, eu fico pensando muito nisso, né, assim, nos fenômenos sociais, né, que... As modas, né, falando português claro aí. E, de fato, tá muito na moda mesmo. Eu vejo muita gente, converso muito com pessoas a respeito dessa questão de... Inclusive, hoje, um amigo meu mandou uma mensagem falando, o negócio é ir pro mato, não sei o que e tal. Só que aí a gente vira a nuvem de gafanhoto que a gente temia, né? Porque a gente consome todos os recursos de um espaço, aí quando vê que não dá mais jeito, é pandemia, não sei o que, poluição, não, vamos pra outro lugar. Eu acho que ao invés de construir na prática, é criar o WhatsApp do grupo do apartamento, é cumprimentar o vizinho, Eu vi um vídeo essa semana e que era pra eu ter comentado na minha fala anterior, a respeito do Deus perfeito, Deus belo e Deus infalível, né? E eu acho que tem um pouco a ver, assim, porque eu acho que, na verdade, o que a gente pode fazer, e isso que é interessante, né? Assim, primeiro é ter certeza de que a gente não vai ver o processo concluído, porque não tem conclusão. Então, enxergar que a gente tá vivendo o processo que começou antes da gente e não vai terminar com a gente. Mas acho que é a manutenção do que tá posto mesmo, né? Então, eu vi uma fala que me tocou muito semana passada, assim, fazia tempo que eu não chorava com o padre, né? Mas é uma fala do padre Júlio Lancelotti, onde ele foi provocado e perguntaram pra ele, assim, sobre... Eu não lembro se perguntou se ele tá cansado de perder ou algo do tipo, assim. E aí ele responde justamente dizendo que a missão da vida dele é estar com os que perderam, né? Assim, se o parâmetro de vencer na vida é o que a gente enxerga hoje na sociedade, ele não quer estar entre os que venceram, né? Eu acho que essa atitude dele, enquanto pensando uma prática espiritual, independente da religiosidade que a pessoa pratica, essa prática espiritual vai muito de encontro com essa sua fala, que é a manutenção do que já está posto, né? Não precisa criar uma sociedade do zero, igualitária. Não, vamos diminuir a desigualdade do que já está posto aqui, né? Já melhora, assim, né? Tipo, pra quem não conhece, o padre Júlio Lancelotti tem um trabalho muito intenso com as pessoas em situação de rua, né? Então eu acho que... Não sei, assim, o que eu saio fresco na mente dessa nossa conversa, que não é conclusiva, é que a gente precisa estar mais atento à manutenção e não à construção, né? Juliano, que bom que você trouxe essa fala do Padre Júlio, porque eu ouvi essa fala ontem e eu acho que ela tem tudo a ver com a nossa conversa. E ele, inclusive, fala uma coisa no meio disso, né? Que ele fala que é uma escolha dele, né? Se manter do lado dos que perdem e dos que perderam. E ele fala justamente sobre Deus, né? Quando ele fala isso. E ele fala assim: quando me perguntam onde está Deus, né? Ou quem é Deus, ou o que é Deus, ele fala assim, né? Ele fala: Deus hoje são as pessoas que estão morrendo de coronavírus, né? Deus hoje são as pessoas que estão em situação de rua. E é por isso que eu tô do lado dessas pessoas, né? Porque para mim, Deus são essas pessoas, né? E ele fala, inclusive, sobre as invenções que podem ser fezes ao invés de fé, né? Ele fala assim: eu inclusive respeito muito os ateus, porque quando você pergunta para os ateus por que eles não acreditam em Deus, os ateus dizem que não acreditam em Deus, porque de Deus ser esse ser supremo, invencível e onipresente e autoritário. Ele fala assim: e eu também não acredito nesse Deus, então se esse for Deus, eu também sou ateu, né? Para mim Deus está em outra coisa, está em outros lugares. Então é uma fala bem emocionante mesmo, assim, do Padre Júlio, e eu acho que é um pouco por aí. Eu gostaria de fazer vários apontamentos, de conversar mais sobre as coisas que o Paulinho falou. Eu acho que são coisas muito importantes e complexas e profundas. Acho que a gente pode seguir com essa conversa também, porque afinal o nosso podcast é um grande podcast, né? De repente ele vira um imenso episódio. Mas queria só comentar rapidamente que sobre esse ímpeto, né, das pessoas viverem em comunidade,
com a intenção de resolverem seus problemas, né? E diante disso que o Paulinho falou, eu acho que isso se cruza com vários outros episódios que a gente fez, de que as pessoas não dão conta de lidar com as suas próprias questões, e aí elas terceirizam para que os outros lidem e resolvam com as suas próprias questões, né? Dentro de um âmbito coletivo. E aí, quando isso não acontece, porque obviamente não vai acontecer, se dá uma frustração, né? Então, acho que é importante ter atenção. E queria sugerir da gente encaminhar para a conclusão. O que vocês acham? Acho bom, mas eu quero fazer um comentário, Mari, porque eu vejo que o lugar mais propício para um indivíduo cuidar das suas questões e se aprofundar em si é o coletivo, né? Então eu achei perfeita a sua fala, né? Eu gosto muito porque assim, né? Vamos pedir menos para o coletivo dar conta das nossas questões. Vamos tratar as nossas questões no coletivo. Então esse caminho, essa revolução interna, se propor a isso dentro de um coletivo. E não querer, porque muitas vezes as pessoas chegam em coletivos querendo revolucionar o coletivo sem ter feito sua revolução interna. E aí é uma revolução falsa, na minha opinião, né? Então eu acho que isso é bem importante o que você coloca, Mari. Quero te agradecer por esse ponto que nos lembra aí. E a respeito da criação, né, assim, essa coisa de não criar coisa nova, eu de novo, né, eu vejo muito que a gente tem que ter um olhar para o que a gente está fazendo e assumir que a gente tomou decisões e fez escolhas erradas, equivocadas. A gente fez escolhas equivocadas. Então, e aí a gente quer continuar criando. Vamos criar uma coisa agora para resolver a última fezes que a gente fez. Entende? E talvez a solução seja parar um pouco, sabe? Vamos parar as máquinas um pouco, sabe? Vamos parar a mente um pouco, né? Eu não sei se esse momento é um momento de criar, né? E isso, para mim, hoje é um ato de criatividade, né? Hoje o ato de não criar pode ser um ato extremamente inventivo e criativo. De olhar e falar, o que não que a gente precisa começar a fazer, mas o que a gente precisa deixar de fazer, né? E aí eu acho que isso é muito interessante, porque de novo é a expressão aí da fala do padre Júlio, né? Que a nossa noção de progresso e de vencer, se a gente não deixar isso de lado, se a gente não parar de criar em cima disso, desses fundamentos assim, a gente vai continuar caminhando para essa autodestruição, né? E aí queria encerrar minha fala inspirado no Padre Júlio, que amar Deus, amar pai e mãe é fácil, né? Quero ver, porque geralmente as pessoas que você mais ama são as pessoas que menos precisam do seu amor. Quero ver amar quem realmente precisa do seu amor. Aí, isso hoje é um ato revolucionário. Bom, esse episódio, estamos com 1h16 aqui de conversa. Eu acho que, como a Marina já bem colocou, a gente já pode se despedir por enquanto. Até o próximo. Queria, antes de me despedir, avisar a todas e todos que agora estamos no Facebook e no Instagram, @Pirambeira do Tempo no Instagram, e no Facebook, facebook.com/Pirambeira do Tempo. Então, curtam, comentem, compartilhem se quiserem, e vamos estar por lá para somar. E, bom, já agradeço então muito quem ouviu até aqui. Obrigado aí pela companhia, obrigado pelos ouvidos, e até a próxima. Agradeço também e espero que a gente possa seguir juntos aí, construindo, desconstruindo e inventando novas ideias, novos caminhos. Quero agradecer quem está escutando a gente aí e dando retornos, assim. Eu acho que a gente fica muito feliz, assim, com os retornos que vocês dão, com as críticas, enfim.
Então tá sendo muito gostoso fazer esse processo aqui do Pirambeira do Tempo junto com a Marina e com o Juliano. E a audiência de vocês e o apoio que vocês estão dando aí é um grande incentivo para a gente seguir. Do mais, a gente pode dizer que o podcast está diluído.